terceira sessão do Boletim de Trabalho do Rio Grande do Sul está organizada em duas partes. Na primeira parte, são tratados aspectos básicos do mercado de trabalho do Estado no período recente. E na segunda parte, se trata especificamente dos trabalhadores por conta própria. Nós tivemos uma grande redução da taxa de participação da força de trabalho em nosso Estado no segundo trimestre de 2020, o que significa que um grande número de pessoas saiu do mercado de trabalho. Nós tivemos também uma retração bastante expressiva do nível ocupacional no segundo trimestre de 2020 e tivemos, concomitantemente, uma elevação da taxa de desocupação, que atingiu 9,4% no segundo trimestre de 2020, tornando-se a mais elevada taxa de desocupação em nosso Estado, de acordo com a série da PNAD contínua que inicia no ano de 2012. No que se refere à segunda parte da seção 1 do Boletim de Trabalho, que trata dos trabalhadores por conta própria, inicialmente é interessante registrar que essa posição na ocupação ela representa cerca de 1/4 do total de ocupados em nosso Estado e ela representa também mais de metade dos trabalhadores informais. Nessa seção é mostrado que no ano de 2020, em pleno contexto da recessão provocada pela pandemia, nós tivemos um aumento bastante expressivo dos trabalhadores conta própria formais, no caso, um acréscimo de 97 mil ocupados na comparação do segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2019, enquanto, no caso dos trabalhadores conta própria informais, nós tivemos uma retração de 160 mil ocupados na comparação do segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre do ano de 2019. Isso reforça, uma vez mais, que no contexto da recessão provocada pela pandemia, os trabalhadores informais têm sido atingidos de uma forma negativa e muito intensa por esse contexto. Segunda sessão do boletim, a análise se concentra no segmento do emprego formalizado, do mercado formal, portanto, de trabalho do Rio Grande do Sul. Os dados são da série do novo CAGED, que é a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que sucedeu o extinto Ministério do Trabalho, começou a divulgar a partir de janeiro deste ano. Esses 8 primeiros meses trazem uma grande retração do mercado formal brasileiro e gaúcho. No caso do Rio Grande do Sul, a retração é ainda mais pronunciada. Ela atinge 13,5%, com a eliminação de 88.600 empregos, aproximadamente. O Brasil tem uma retração de 2,2%. Entre os estados do Brasil, o Rio Grande do Sul fica em terceira pior posição em número de empregos eliminados e em quinta pior posição como percentual. A gente também analisa os setores e observa que são os terciários, especialmente o comércio, em seguida os serviços, aqueles que reduzem mais o número de postos. O comércio chega a extinguir 5,5% dos seus postos de trabalho em 8 meses. As divisões CNAE de atividade econômica, pode-se constatar que nos 8 primeiros meses no Rio Grande do Sul, as que mais perderam empregos em termos absolutos foram o comércio varejista, o setor coreiro calçadista, serviços de alimentação, transportes terrestres e alojamento. São setores que respondem, se observa aí o efeito do isolamento social claramente. Um último item desta sessão, se observa como ocorreu o comportamento do emprego formal nas 9 regiões funcionais do Estado. Elas têm umas linhas semelhantes ao longo desses 8 meses, em que os 2 primeiros meses são positivos, depois se tem um pico muito negativo em abril e maio, e depois gradativamente os saldos vão ficando menos negativos e os 2 últimos meses são positivos, isso para o agregado do Estado. Nas regiões há diferenças. A que acumulou um melhor resultado nos 8 primeiros meses foi a região funcional 2, beneficiada, que é ali o Vale do Rio Pardo e Taquari, se beneficiou da sazonalidade do fumo. E a que teve o pior resultado foi a RF4 Litoral, que aí é prejudicada pela sazonalidade típica do litoral, que contrata mais próximo do fim do ano.